Cascatas fisiopatológicas das infecções amebianas. Para entender o verdadeiro impacto dessas infecções, a gente precisa mergulhar direto na mecânica molecular de alta densidade e na epidemiologia que comandam tanto as amebas estritamente parasitas quanto as de vida livre. O que acontece no nível celular não é por acaso, é uma engrenagem super complexa de invasão, destruição de tecidos e evasão imunológica que acaba orquestrando cascatas biológicas muito severas no hospedeiro humano. E logo de cara, a gente esbarra num grande mistério molecular da virulência. A entamoeba histolítica e a entamoeba dispar são morfologicamente idênticas no microscópio. Só que as consequências clínicas delas são diametralmente opostas. A histolítica é patogênica e altamente invasiva, causando de disenteria até abscessos hepáticos severos. Já a dispar é uma espécie avirulenta, resultando apenas em uma colonização que não invade o tecido. E como foi possível diferenciar as duas? Somente analisando os perfis bioquímicos e genéticos, como os padrões de mobilidade de zoenzimas que chamamos de zimodemas. Isso ilustra brilhantemente que a capacidade de invadir não está na estrutura física visível, mas sim num arsenal genético e enzimático totalmente silencioso e exclusivo da cepa patogênica. Pensando na progressão do ciclo biológico da entamoeba, vemos que é um processo linear, contínuo e monocênico, o que significa que exige apenas um hospedeiro. Tudo começa pelo cisto, a forma de resistência ambiental. Assim que é ingerido, ele avança para o estágio de metacisto durante o trânsito intestinal. Aí, o metacisto sofre divisões celulares e dá origem ao trofozoito. Esse trofozoito é a forma ativa, móvel, que se alimenta e, no caso da histolítica, é quem de fato invade os tecidos. Depois, através de um processo de desidratação, ele se torna um pré-cisto que secreta uma nova parede e volta a ser o cisto infectante eliminado nas fezes. É literalmente uma máquina biológica em transformação constante, perfeitamente adaptada para sobreviver no ambiente externo e reinar no interior do hospedeiro. Mas o aspecto mais fascinante disso tudo é o exato momento de ruptura e reativação. Os cistos maduros são altamente blindados. Eles passam intactos pelo ácido do estômago. A ativação deles, que chamamos de excistação, acontece de forma muito específica na região do íleo terminal e do seco. E por que logo ali? Porque o patógeno capta perfeitamente as condições anaeróbicas ideais e a mudança exata de pH. Através de uma fenda na parede do cisto, o metacisto sai e se divide rápido, formando 8 trofozoítos metacísticos. É nesse instante que uma infecção inerte se transforma numa proliferação de formas ativas e prontas para colonizar o intestino grosso. A batalha molecular hospedeiro-parasito. Assim que os trofozoítos patogênicos encostam na mucosa intestinal, começa uma guerra química microscópica. Essa invasão não é acidental, é um evento de ancoragem altamente específico. O trofozoito possui na superfície uma proteína, a lectina de adesão inibível por Gal-NAC, que se liga de forma precisa à mucina da nossa camada de muco do intestino. Sem essa ligação, não existe doença. Quando a ameba consegue se fixar, ela aciona a sua segunda linha de ataque, as cisteínoproteases. Essas enzimas têm um alvo muito claro, que é degradar os polímeros de muco e, de forma ainda mais letal, lisar os anticorpos IgA e IgG do hospedeiro. Ou seja, destruindo as imunoglobulinas da mucosa, o parasito desliga a nossa principal barreira imunológica local e deixa o epitélio completamente vulnerável. O passo seguinte mostra bem o mecanismo íntimo de morte celular que o parasito induz. E aqui entra uma diferença vital. Ao contrário da fagocitose, que processa células já mortas, a histolítica usa trogocitose contra enterócitos que ainda estão vivos. Trogocitose é, literalmente, internalizar e arrancar fragmentos da membrana da célula viva. Esse arrancamento físico causa um colapso imediato na sinalização da célula, gerando picos absurdos nos níveis intracelulares de cálcio. A consequência direta desse choque iônico é a rápida morte da célula epitelial. O tecido intestinal vai sendo ativamente devorado em nível microscópico, célula por célula. E toda a patologia macroscópica se desenvolve seguindo uma cascata estrita de causa e efeito. A morte celular induzida pela trogocitose estimula a liberação do precursor inflamatório pré-IL-1-beta. Imediatamente, aquelas cisteínoproteases da ameba clivam o precursor na sua forma ativa, a IL-1-beta. Essa citocina vai lá e ativa o fator de transcrição nuclear NF-κB nas células locais, desencadeando uma produção massiva de IL-8. E a IL-8 serve justamente para atrair os neutrófilos, as nossas células de defesa. Mas aí acontece um paradoxo fatal.
Quando os neutrófilos chegam para o combate, eles são rapidamente mortos e lisados pela ameba. Quando eles rompem, liberam fatores altamente tóxicos e citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, direto no microambiente. O resultado prático? Uma erosão massiva e acelerada do tecido intestinal, impulsionada pelo próprio sistema imune do hospedeiro que acabou de ser manipulado pelo patógeno. A ameaça anfusóica. Amebas de vida livre. Analisando a correlação clínica de outro grupo, temos 3 gêneros primários de organismos anfisóicos. Eles sobrevivem perfeitamente na natureza, mas, de uma forma oportunista, podem invadir o corpo humano com uma letalidade assustadora. A Naegleria fowleri é o agente clássico da meningoencefalite amebiana primária, a MAP, uma infecção de progressão superaguda associada a jovens saudáveis que entram em contato com águas doces e quentes. Por outro lado, a Acanthamoeba causa a encefalite amebiana granulomatosa, a EG, predominantemente em indivíduos imunodeprimidos, além daquelas queratites severas em quem usa lente de contato de forma inadequada. Por fim, a Balamútia mandrilaris também causa EAG e lesões cutâneas, mas difere radicalmente por afetar pessoas saudáveis que tiveram contato com solo contaminado. Aqui fica muito claro que a origem ambiental é o que dita o vetor da patologia. O que garante o nível de letalidade dessas amebas anfisóicas é um arsenal molecular cheio de enzimas degradativas extremamente potentes. A Naegleria fowleri, por exemplo, emprega fosfolipases e proteínas formadoras de poros muito agressivas. As fosfolipases destroem os fosfolipídios das nossas membranas celulares e da mielina do cérebro, causando literalmente uma liquefação tecidual. Já as proteínas formadoras de poros perfuram as membranas das células de defesa, garantindo uma evasão imunológica quase esmagadora. É esse coquetel de enzimas que permite que o patógeno se dissemine pelas estruturas do sistema nervoso central de forma muito rápida, sem encontrar resistência efetiva. Compreender a rota física de invasão é essencial para fazer sentido dos quadros clínicos. A Naegleria fowleri utiliza a via direta. A água contaminada bate no teto da cavidade nasal e as amebas penetram ativamente o epitélio neuroolfatório, subindo pelo nervo olfatório diretamente até o cérebro. É uma via de acesso rápido e quase sempre fatal. Em contraste, a Acanthamoeba e a Balamútia utilizam rotas secundárias. A entrada costuma ocorrer por lesões na pele ou pela inalação de cistos direto para os pulmões. Desse foco inicial, acontece uma disseminação hematogênica, onde os parasitos pegam carona pela corrente sanguínea e atravessam a barreira hematoencefálica semanas ou meses depois, o que explica a progressão clínica muito mais arrastada e granulomatosa. Macroepidemiologia e dinâmica ambiental. Quando pensamos no risco macroepidemiológico, a transmissão depende fundamentalmente da sobrevivência do cisto lá no ambiente externo. A entamoeba e as amebas de vida livre produzem cistos com uma resistência extrema à dessecação, variações térmicas e, crucialmente, aos níveis padrões de cloração de água. Quando essa biologia incrivelmente resiliente bate de frente com a realidade de precariedade sanitária, falta de esgotamento e água não tratada, fica garantida a manutenção perfeita do ciclo fecal-oral. É uma exposição contínua aos reservatórios ambientais que perpetua o ciclo infeccioso numa escala global. E diante de toda essa capacidade de adaptação térmica e resistência química dos cistos, o cenário futuro levanta algumas inquietações profundas. Fica a reflexão essencial sobre o impacto das mudanças climáticas globais e do aquecimento dos corpos d'água. Até que ponto a expansão desses reservatórios ambientais e a elevação das temperaturas vão viabilizar o surgimento desses patógenos ancestrais em zonas geográficas que antes eram inóspitas para eles? Compreender a fundo toda essa cascata molecular é, indiscutivelmente, o primeiro passo para a gente tentar se preparar contra essa iminente ameaça epidemiológica que não para de evoluir.